E aí, meu time, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao dia 1 da nossa maratona especial de aniversário da Academia Rafael Toro e o nosso querido Toro Day. O resultado preliminar do Exame 52 acabou de sair, o mercado financeiro tá fervendo e se você quer fazer de 2026 o ano da virada da sua carreira com o selo CFP, a sua preparação começa exatamente agora nesse vídeo. Então, gente, o Exame 53 já tá batendo na porta. E se você vai fazer a prova, tem que entender uma coisa. Quem se antecipa e entra em movimento agora, sai com uma vantagem absurda na frente da concorrência de quem não está estudando ainda. E para premiar quem está realmente comprometido e vai acompanhar essa revisão prática até o final, eu vou liberar um presente histórico, um cashback exclusivo de R$500. Mas atenção, você precisa assistir até o fim e chamar o nosso suporte, combinado? Além disso, esse fechamento de mês com o Toro Day tem outras condições muito especiais. Para você que já foi aprovado no Exame 52, parabéns! Mas o jogo agora acaba quando o TCC é entregue. Hoje tem uma oferta inédita para você destravar o curso do plano financeiro e carimbar sua certificação ainda em 2026. E para você que vai focar no Exame 53, nós preparamos a condição mais agressiva do ano para você entrar no nosso método e garantir a sua aprovação já na próxima prova. Se você acompanhar a revisão até o final e garantir o seu voucher, o preço fica ainda melhor. Os links para aproveitar o Toro Day estão aqui na descrição desse vídeo. O recado tá dado, as ofertas estão na mesa e o cashback de R$500 te espera no final. Então, chega de conversa, liga seu HP, pega papel e caneta e vem com a gente, porque hoje a gente vai dominar 10 questões que caíram na prova e vai ser direto ao ponto. Estamos perguntando, ó, o valor dos bens de uso é de 1.650.000. O valor dos bens de não uso totaliza 1.150.000. O somatório de uso e não uso dá os ativos, né? E o patrimônio líquido é 2.800.000. O que é o patrimônio líquido? É o ativo menos as nossas dívidas, tá? Então, o que eu vou fazer? O que nos interessa aqui é o quê? É a gente saber o que são os nossos bens de uso e também o que são os nossos bens de não uso, né? O somatório dos dois vai dar todos os nossos ativos. Toma, o que é um bem de uso? Bem de uso é que você está usando e você não está se preocupando tanto que ele te gere renda e nem que ele valorize. Você quer curtir a tua vida, é isso, né? Agora, os bens de não uso, você quer um aumento patrimonial, ele quer que gere renda, né? Ou ele tenha valorização. É isso, é o bem de não uso. Você não vai estar se beneficiando da sua utilidade, né? Então, olha só. Imóvel residencial com valor de R$1 milhão. Essa pessoa não está vivendo nesse imóvel? Sim, então esse aí é um imóvel, é um bem de uso. Este R$1 milhão aqui, ó. R$1 milhão. É um bem de uso, ó. Então esse primeiro aqui já foi, né? Ó, imóvel para veraneio com valor de 650 mil. Ele não vai usar para veranear? Vai. Então esse cara entra aqui, ó. R$650 mil. Legal, o segundo também já foi, né? Imóvel comercial com valor de 700 mil, locado por R$5 mil mensais. Os 700 mil entra aqui, porque ele está locando. E os 5 mil não nos interessa. Por quê? Porque não está pedindo nada em relação à renda. Não, só pedindo a parte dos ativos, os passivos e o patrimônio líquido, né? Então é isso que a gente tem que descobrir. Então esses 5 mil não nos interessa aqui, ó. Isso aqui não nos interessa. Os 700 mil a gente utilizou ele. Ah, tá bom. Cote-se uma InsurTech com valor de mercado de R$100 mil. O que é uma InsurTech? Uma InsurTech é uma seguradora, né? Que trabalha muito mais na parte da tecnologia, né? Uma seguradora tecnológica, mesmo uma parte mais online, né? Então, isso aqui é R$100 mil, porque é patrimônio, né? É um ativo que quer que se valorize, né? Então, beleza. Ó, saldo em conta corrente, 10 mil, né? 10 mil reais entra aqui, ó. 10 mil reais, ó. Também entra aqui, porque ele não tá usando para ele, né? Ó, ações de empresas blue chips com alta liquidez com valor de mercado de 200 mil. 200 mil reais também entram aqui, né? Ele não vai ali, né? Morar dentro das ações, né? Blue chips. Aqui é blue chip, é empresas grandes, né? Tudo mais, né? Aplicações em títulos públicos federais, 140 mil reais. 140 mil reais também entra aqui, ó. Entra esse cara aqui. Maravilha, né? Fatura do cartão de crédito fechada no valor de 5 mil. O que é isso? É dívida. Isso é dívida, ó. Dívida. Vamos botar o que? Esse cara na dívida aqui, ó. 5 mil reais essa dívida aqui, tá? Então, ó, ponto aqui, ó. Foi para esse cara aqui, né? Parcelamento de dívida a vencer nos próximos 12 meses de 90 mil reais, ó. Vou botar aqui, ó. 90 mil reais também. Também é dívida, tá aqui, ó. Dívida, né? Salário líquido 20 mil. Isso aqui é renda, não nos interessa. Despesa com alimentação, despesa, não nos interessa. Despesa com lazer, não nos interessa. Despesa com manutenção de imóvel, não nos interessa. Outras despesas não nos interessam. Porque isso aqui a gente não está falando de fluxo, a gente está falando de ativo e passivo, né? Então as dívidas a gente já sabe quanto é que vai dar aqui, ó.
95 mil reais. Os bens de uso a gente já sabe quanto vai dar, 1 milhão mais 650 mil dá 1.650.000 reais. E os bens de não uso a gente já viu quanto é que vai dar, né? Ó, 700, 100 mais 200 dá 1 milhão. 10 mais 140, 1.150.000, 1.150.000 aqui, ó, é isso aqui, ó, 1.150.000, 1.650.000 e 950.000 de dívida. São esses três números que a gente queria, ó. Valor de bens de uso é 1.650.000, o verdinho? É o verdinho. Verdade verdadeira, né? Ó, beleza. O valor dos bens de não uso totaliza 1.150.000? 1.150.000, 2 é verdadeiro também. E 3, patrimônio líquido é de 2.800.000. Quanto é o patrimônio líquido? 1.150.000 mais 1.650.000. A soma dos dois, né? O que que dá? Dá os nossos ativos. Daqui dá 2.800.000, mas o patrimônio líquido é o ativo descontado das dívidas. Se ele vender os ativos e pagar todas as dívidas, sobra quanto? Isso é o patrimônio líquido. Dá menos de 2.800, dá 2.750.000 reais, não é isso? É 705 mil reais, né? Não 50, né? 2 milhões, ó, o patrimônio líquido, né? É os ativos, vou fazer aqui bonitinho aqui embaixo, aqui, ó, vou botar aqui, ó, patrimônio líquido, né? Como é que a gente faria ele? A gente faria assim, ó, ativo menos as dívidas, os nossos passivos, né? E daria quanto esse cara aqui, ó? 2.705.000 reais, que é essa diferença aqui, né? Então, só por ter essas dívidas, a gente já viria que não daria os 2.800, né? Esse cara aqui tá errado, essa terceira aqui. Então, onde todos estão corretos, tá errado. Onde tem a 3, tá errado. É apenas 1 e a 2, exatamente. Resposta para nós, nossa letra C, C de coração. Em janeiro de 2016, os acionistas de uma companhia aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária, AGE, uma bonificação correspondente a 60% das reservas de lucros acumulados no balanço patrimonial de 30 de 12 de 2015. Antes da aprovação pela AGE, existiam 500 ações em circulação cujo valor contábil era de R$ 3. Após o evento, o investidor que possuía 30% do capital da companhia passará a deter o quê? Dado reservas de lucros acumulados em 31 de 12 de 2015 de R$ 1.200, né? Então, o que está acontecendo? Tá falando o seguinte, olha só, né? Nós tínhamos, né, uma companhia que tinha guardadinho lá R$ 1.200. E eles falaram o seguinte, ó, nós vamos fazer uma bonificação correspondente a 60% das reservas acumuladas no balanço. Ou seja, eu vou usar R$ 1.200? Não, eu vou usar 60% deste valor. Toro, mas o que é uma bonificação? Agora tu vai entender, tu vai ver que o cálculo acaba sendo muito fácil, né? Então, fácil pra ti, mas tu vai entender, ó. Imagina que eu tenho uma caixa aqui, tá? Ok. E aí, essa caixa, eu tenho aqui os meus acionistas, não é isso? Isso aqui, eles têm tem caixinhas aqui, tem quadradinhos, não é isso? Exato. E aí, o que acontece? Essa companhia em roxo, ela ganhou um dinheiro. Ela ganhou um dinheiro, ó. Beleza. Quando ela ganha esse dinheiro, ele fica onde? Fica nas reservas da empresa. Fica guardado isso na conta do banco, lá num CDB, qualquer lugar. E descrito no balanço, ó, esse dinheiro é lucro. E por que isso é importante? Porque esse lucro é do acionista, mas está guardado dentro da empresa. Aí o que a empresa pode fazer? Ela pode pegar este dinheiro e mandar para a conta lá do acionista. Quando ele saca esse dinheiro daqui e manda o próprio dinheiro para o acionista, isso se chama, sabe como? Dividendo, que é a distribuição do lucro. E essa distribuição do lucro acaba sendo isento de imposto de renda quando ocorre dentro do Brasil, na empresa brasileira, para um acionista brasileiro aqui dentro, né? Acaba fazendo essa transição. Porque se você tem essa distribuição lá de uma empresa lá nos Estados Unidos, né? Lá eles vão cobrar um imposto lá. Se é uma empresa lá tu tem lá uma empresa lá, onde? Na Ucrânia, aí eles vão pagar uns dividendos para você, aí eles vão cobrar lá os impostos, porque são outras regras, tá? Aqui no Brasil, essa distribuição, a Academia Rafael Toro distribui lucro para os sócios. Isso aqui é isento de imposto de renda, que é o que está acontecendo aqui. Maravilha! Só que tem uma parte desse dinheiro que eles não distribuiu, que é essa reserva de lucros acumulada. O que a empresa pode fazer? Ela pode pegar para ela. Pode? Sim.
Só que daí ela tem que distribuir alguma coisa para o acionista. Quando ela pega para ela esse dinheiro aqui, ó, o que acaba que ela tem que fazer? Criar ações. E aí ela pega estas ações novas e manda ações novas para os acionistas. Como é que se chama essa criação de ações que o acionista não precisa pagar, não precisa mandar dinheiro, né? Mas vem da reserva. Isso é uma bonificação, chamada de incorporação do lucro, né? E aí é enviado para os acionistas através de ações. Então, a bonificação nada mais é do que a distribuição do lucro através de ações. Só que o ponto que acaba acontecendo é que tem que dizer qual foi o valor. Quantas ações? Isso depende de um valor financeiro. Então, para você pensar, mesmo que o acionista não precisa mandar dinheiro, pensa que o acionista recebeu esse dinheiro e ele foi obrigado a comprar. Pensa dessa forma. Por quê? Porque se eu disser para você que ele recebeu 60% desses 1.200, recebeu em dinheiro, beleza? E ele comprou as ações a R$3, é a mesma, operacionalmente, né? No final das contas é como se fosse a mesma coisa. Recebe dinheiro e compra as ações. Aí a gente vai fazer esse cálculo. Então, quanto que é 60% de 1.200? Não sei, Toro. Nem eu. Então, vou trazer HP aqui, ó. Vem cá, aqui, olha só. Então, a empresa tinha R$1.200 guardados e ela vai fazer essa distribuição 60%. Então, 720 reais serão convertidas em ações. É isso, é verdade? É o total para todos os acionistas. Todos os acionistas. Legal. Então, isso aqui são ações novas. Quantas ações novas ao total? Posso dividir por 3. A minha pergunta que eu vou te fazer é outra. Qual que é? Quanto o acionista tinha? Este acionista. Esse investidor tinha 30% de capital da empresa. Então, se R$720 é o total que a companhia vai fazer, esse acionista tem direito a 30%. Não é isso? É isso. Se é esse 720, 30% é dele. Então, 30%. Então, R$216 seriam dele. Só que ele vai receber isso em dinheiro? Não é isso que ele vai receber. Ele não vai receber em dinheiro isso aqui. Ele vai receber esses R$216 em ações. Em ações. É isso que a gente conversou. A empresa tinha 1.200. Ela disse que vai fazer esse processo inteiro com 60%, 720. 30% desse 720 é do acionista. Desse acionista aqui que a gente fez em roxo. Legal. Então, R$216. Então, cada ação custa R$3. Ele vai comprar com esses R$216. Ele vai pagar R$3 em cada ação. Quantas ações ele ganha nova? Pega isso aqui, 3, divide. 72 ações novas. Ele está ganhando 72 quadradinhos. É isso que ele está ganhando. Agora, quantos ele tinha? 30% capital. E quantas ações existiam? 500. Então, ao total eram 500 ações. 500 ações. E ele tinha 30% disso. E, inicialmente, ele tinha 150. Quando eu somar com as 72 ações, 72 mais, dá 222 ações. É isso que ele está fazendo. Então, vamos ver o processo inteiro agora, sem precisar a explicação da bonificação, o que ela é. Vamos, Toro, como é que eu faço esse cara aqui? Vamos lá, olha só. Vamos apagar agora e fazer o processo do cálculo, já que você entendeu de onde é que vem, como é que esse cara como um todo. A empresa tem um total, de 500 ações. 30% é do nosso amiguinho, não é isso? É isso. Então, vamos pegar aqui, dessas 500 ações, 30% é dele. Então, 150 é dele. Maravilha. Ele vai ganhar coisas novas. Quais são essas coisas novas? A companhia vai fazer esse processo em 60% dos 1.200. Então, a gente pegaria esse processo novo, esses 1.200. Pega ali os 1.200 aqui, 1.200, 60%. Dá quanto? R$720. R$720. Quanto que é cada ação? Cada ação eu vi ali que é R$3. Então, eu pego esse 720 aqui, 3, divide. Ao total,
São 240 ações novas. Quantos por cento o acionista é proprietário? 30%. 30% disso é dele. Quanto é que dá? 30% de 240, ó, 30% dá 72 ações. Eu somo as 150 com as 72, daqui ao total 150 ações, 222 ações que ele é proprietário. Vê o que ele tinha, o que foi criado novo, o mesmo percentual você mantém, ele tem ali respostas para nós, a nossa letra B, B de Brasil. Questão 10.6352, para a Previdência, o período de diferimento pode ser definido como? Eu sei que esse nome é diferente, né, do que você conhece, né? Mas é chamado de período de diferimento, né? É o período de postergação também, a gente chama de diferimento do imposto de renda, né? Postergar o imposto de renda. E qual que é esse período, esse diferimento que a gente chama de diferimento fiscal? É quando você contribui o dinheiro, contribui exatamente. Nós chamamos o PGBL de diferimento fiscal. E quando você faz um PGBL, o que você tem? Você tem um benefício fiscal de qual? De permitir abater o seu imposto de renda. É para sentir o nome de diferimento. Mas o que é esse cara como um todo? É aqui, ó, vamos fazer um gráfico exatamente, ó. Tem um período que você contribui, não é? E você vai criar um saldo, sim, e tem esse período aqui, ó, depois que você tem esse saldo, ó, você tem um saldo aqui, ó, que você acumulou e ficou felizão e tudo mais, você foi lá e converteu aqui em renda, não é isso? Exatamente, exatamente. Esse período de renda, nós chamamos de período de benefício. Meio lógico, né? Porque você converteu num benefício da renda, benefício. Ok. Esse período aqui, o verde, nós chamamos de período de diferimento. Diferimento. E o período entre o verde e o vermelho, nós chamamos de período de cobertura. Cobertura, exatamente. A gente vai fazer a cobertura do período de diferimento até o período da renda, que é do benefício. Então, o período de diferimento é o período que iniciou esta jornada aqui. Iniciou essa jornada aqui e terminou aonde? No início do benefício. No início do benefício termina o período de diferimento. Entendi. Então, olha só. Letra A. Período compreendido entre a data de início da vigência de cobertura por sobrevivência. O que é o período de início? É esse bonequinho aqui, ó. Aqui, período de cobertura por sobrevivência. Esse é o períodozinho. Esse é verdade, né? E a data contratualmente prevista para o início do pagamento do benefício. Exato, né? Que é onde? É bem essa parte aqui, ó. Ó, eu fiz os dois bonequinhos verdes. Aqui ele fala da parte 1, e aqui fala da parte 2. Nossa, dá para pintar um pouquinho das cores do que estão falando? Claro, olha só. Aqui, ó, que é onde está o meu bonequinho, bem nessa parte douradinha, é isso aqui, ó, período de diferimento compreendido entre o início de vigência da cobertura por sobrevivência, maravilha, e esse bonequinho aqui, um amarelinho mais amarelinho aqui, ó, é essa parte aqui, ó, é isso que ele está falando. Ah, isso, exatamente, ó, da data contratualmente prevista para início do pagamento do benefício. Bem, é o início do pagamento. Isso é o diferimento. Esse é o período que você está contribuindo. Você vê teu saldo lá na Previdência, tá? Ó, e as outras, né? B. Período em que o assistido ou assistidos fará jus ao pagamento do benefício, sob a forma de renda, podendo ser vitalício ou temporário. Isso aqui é o período azul. Azul. E é o que a gente quer? Não, esse é o período azul, ó, ali, ó, tá? Ó, então, C, período em que não serão aceitas solicitações de resgate ou da portabilidade por parte do participante. Não, isso aqui é esse chamado, assim, ó, carência. Isso aqui é a carência, não tem nada a ver com isso aqui, é um período de carência, tá? Então, ó, não pode fazer, tá? E letra D, prazo correspondente aos períodos de contribuição e ou pagamento de benefício sob forma de renda. Isso aqui é o período de cobertura. Esse é o período de cobertura, esse último, né? O D é cobertura, né? Não é o benefício e nem o diferimento. Ele juntou os dois. Então, isso aqui tá equivocado, né? Então, a resposta correta para nós é a nossa letra A, né? Cadê aqui, ó? Nossa letra A de aprovado. Questão 44414. Um contrato bilateral no seguro significa quê? O que é uma bilateralidade nos seguros, né? Na
verdade, a bilateralidade não é nem nos seguros, mas vamos falar em relação ao seguro em si, tá? Aqui nós temos uma pessoa, né? E aqui nós temos o que? A seguradora, né? O CNPJ aqui e tudo mais da seguradora. Ok. O que acontece? Esse nosso amiguinho, ele disse, nossa senhora, tem um risco aqui que eu quero me proteger. Ah, tem um risco? Exatamente, tem um risco. Aí ele fala assim, ó, seguradora, você quer proteger este risco aqui? Como é que ele fala isso? Ele vai lá, ele faz uma proposta e encaminha para a seguradora, o CNPJ. Aí a seguradora vai analisar, olhar essa proposta, e claro, né, já tem ali pelos padrões da seguradora, tudo mais, como é que ela deve ser enviada, tudo mais. Aí encaminhou, recebeu a proposta, a seguradora olha tudo aquilo ali e diz, não quero. Ó, opa, sério? Pode acontecer? Pode. Pode ter outra coisa. Ó, nossa, eu vou aceitar, mas eu queria mais informações. Pode? Então, qual é o caso 1, caso 2? Por exemplo, a pessoa tem um câncer terminal. Tá na proposta. Você tem uma doença? Sim, câncer terminal. Segundo, não vou proteger. Nossa, que absurdo. Não, ela pode não querer aceitar aquele risco. Segundo caso, olha, estou vendo aqui que você toma alguns remédios, quero fazer que você faça alguns exames. Me faz e me entrega mais informações. Beleza, vai lá e olha tudo mais, tá bonitinho lá. Ou depois pode fazer um caso, é o seguinte, ó, não, vou aceitar isso aqui da maneira como tá e eu vou cobrar de você este valor X. Esse valor X, ó, um valor que eu vou te cobrar. Esse valorzinho aqui nós chamamos de quê? De prêmio. Ó, prêmio. Aí o que acontece? A seguradora recebeu a proposta, deu ok, mandou de volta dizendo, eu aceito desde que você pague este prêmio. Você, Verdinho, você quer pagar este prêmio para que eu te proteja em relação a esse risco, nessas condições, tudo mais, que está escrito neste contrato, aí nas condições gerais? Aí o Verdinho diz, quero. Ele vai lá e paga o prêmio. Então, o que é a bilateralidade? A bilateralidade são ambas as partes, as duas partes estarem cientes, as duas partes aceitarem as suas obrigações e aí o nosso bonequinho verde pagando o prêmio e a seguradora em contrapartida vai fazer o quê? Quando acontecer um sinistro, que receber toda a documentação, tudo bonitinho nos contratos, quando tiver tudo isso aí, se está estipulado em contrato bonitinho, ele vai lá e cobre o sinistro, pagando a indenização. É isso? Exatamente. Ou seja, bilateral quer dizer ambas partes, uma de cada lado, né? Duas pessoas, né? Aceitando tudo aquilo que está nos contratos e honrando as suas obrigações e tendo seus deveres e direitos. Ah, entendi. Bacana. Então, olha só. Letra A. A seguradora deverá obrigatoriamente garantir a indenização ao segurado, vídeo que recebeu os prêmios. Não, primeira coisa que não é qualquer indenização, né? Tem que estar estipulado em contrato. Segunda ponta, né? Que para poder pagar tem que estar tudo direitinho nas condições gerais, receber a documentação, tudo certo, tá? Então ela não é obrigatoriamente pagar. Tem que conseguir pagar se tiver estipulado em contrato, sinistro e tudo mais. Ah, entendi. Então, ó, fora. Letra B. A seguradora recebe o prêmio pago pelo segurado e, em contrapartida, deverá cobrir o sinistro estipulado em contrato. Verdade, ó. O sinistro está estipulado em contrato? Sim. Ah, então ela recebeu o prêmio pago pelo segurado? Sim. Então ele tem que cobrir o sinistro. Ah, é isso? Exatamente. É o que a gente conversou, né? O Verdinho fez a sua parte, pagou os devidos prêmios, né? A seguradora recebeu, estava em contrato, tudo bonitinho, tem que pagar. Isso é a bilateralidade. Entendi. Ó, letra C. A seguradora recebe o prêmio pago pelo segurado e, em contrapartida, deverá cobrir qualquer tipo de sinistro. Qualquer não, né? Somente aqueles estipulados em contrato. Ah, ok. E D. O contrato será regulamentado pela SUSEP e protegido por uma resseguradora. Não tem nada a ver isso aqui com bilateral, né? Bilateralidade, né? Ele vai ser regulamentado pela SUSEP? Sim, né? Se foi lá comprado lá na nossa estrutura bonitinho, sim, né? Agora, vai ser protegido por uma resseguradora? Isso vai depender. Será que ultrapassou o limite de retenção da seguradora e tudo mais? Mas não tem nada a ver isso aqui que a gente fala na letra D com o conceito de bilateral. Esse é o ponto, não tem nada a ver. Ah, ok. Bilateralidade
legalidade. É esse caso que a gente explicou aqui, que os dois têm que estar cientes, os dois têm que aceitar, cada um honrar com os seus deveres, né? E a parte dos deveres, direitos e obrigações. Então, a resposta para nós, nossa letra B, B de Brasil. Na estrutura tributária do Brasil, letra A, impostos não podem incidir em todas as etapas de produção. Pode incidir em toda a cadeia produtiva, sim. Nós temos imposto sobre serviço, mercadoria, nós temos tudo que é imposto. Vai, cada etapazinha pode. Então, que não podem incidir em todas as etapas? Pode sim, pode. O Brasil, né, é campeão de fazer um monte de tributo para cima da gente, né? B, a arrecadação do ISS, o Imposto sobre Serviço, e do ICMS, o de mercadorias, né, é compartilhada entre o Estado e o município. Não é compartilhado. Não ocorre esse compartilhamento, né, em todos os tributos, né? Alguns deles até podem ter compensação. Existe também a questão do ISS querendo ser tributado na verdade, tributar não, mas sim compartilhado entre municípios diferentes. Como assim? Eu presto o serviço, a sede está numa cidade, mas a prestação de serviço foi em outra cidade. E aí tem compartilhamento entre municípios. Mas não do ISS ser do município e do estado, por exemplo. Isso não ocorre, né? Então aqui está dizendo que o município pode compartilhar com o estado compartilha com o município e tudo mais, né? Então não vai acontecer esse cara aqui, principalmente por causa desse tal do ISS aqui, que é só dos municípios. Mas municípios podem sim estar tendo uma discussão até se vai ter esse compartilhamento, né? Mas por isso está errado aqui, ISS não vai de estado para município, município para estado. C, há situações em que os impostos podem ser utilizados como instrumento extrafiscal. Pô, essa aqui está mais clara, né? Do que os mares do Caribe, né? Por quê? Porque os tributos eles têm duas funções, né? Ela tem a função arrecadatória, que é a função fiscal, e ela tem a função de proteção, que é a função extra. Sério? Exatamente. Tem tributos que são extrafiscais. Tem uma função, além de arrecadar, extra, que é a função de proteção. Como, por exemplo, quem? IOF, trabalha com dólar, imposto de importação, imposto de exportação. Então, aqui tem alguns clássicos aqui que pode ter, né? E esses tributos que têm função extrafiscal, o governo pode aumentar o tributo e não precisa respeitar a regra da nonagesimal nem da anterioridade, que é virar o ano, né? Então, isso aqui é certo, né? E os estados são os titulares da competência do IPI. Não é o estado em si, né, que é da competência de produção, né, industrial, né? Então, não é esse cara, mas sim o governo, né? Então, isso aqui está equivocado, o IPI não é de estado, né? Mas a resposta correta para nós é a nossa letra C, C de coração. Considere os afirmativos abaixo sobre o inventário extrajudicial, ou seja, não é o judicial, é o extrajudicial, né? Então, 1, 2, 3 e 4, né? Quando tem 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, a gente lê a primeira pergunta. Está correto o que se afirma em 1. Havendo testamento, o inventário extrajudicial não poderá ser realizado. É verdade, né? Tendo o testamento, ele não pode ser realizado. Tem as suas exceções? Tem as suas exceções, né? Quando a gente está falando de lei, né? Alguns casos, né? A justiça tem deixado ocorrer, quando está todo mundo de acordo, todo mundo ainda, mas por legislação, por Código Civil, não pode fazer esse inventário extrajudicial caso tenha testamento, né? Então, primeira, ela é verdadeira. 2, deverá sempre ter a participação de um advogado ou de um profissional CFP devidamente registrado e planejado. Não, o profissional CFP ele não tem que estar nada disso aqui não, tá? Então, por isso que está equivocado, né? O inventário, né, é o quê, né? A pessoa faleceu, né? Faleceu, vamos fazer a divisão dos bens. Para a gente poder fazer esse inventário extrajudicial, o que tem que acontecer? Tem que ser todo mundo maior de idade, ó, tem que ser todo mundo maior de idade, tem que ser todo mundo capaz, né? Não pode ter testamento, ó, não pode testamento. E não pode ter brigas, não pode ter briga. Ah, todo mundo tem que estar de acordo. É assim que funciona. É assim que é legal, tá? 3. 3. Somente poderá ser realizado caso todos os herdeiros forem maiores de idade e capazes. Maior e capaz. Verdade, maior e capaz. Então, a 2, ela é falsa, né? Então, já vamos eliminar aqui. 2. Já sobrou a 1 e a 3, né? Já sabemos disso aqui, né? E 4. Havendo renúncia de um dos herdeiros ou dissenso na partilha, o inventário extrajudicial não poderá ser realizado, né? Então o que acontece aqui, havendo renúncia ou inventário não poderá ser realizado. Então, aqui o que aconteceu aqui, nessa renúncia, na renúncia pode ser feito.
Na renúncia pode ser feito, tá? Então, nós temos renúncia, nós podemos... Agora, ou dissenso na partilha, o que é dissenso? Dissenso é briga. 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 O que acontece? Briga aí não pode. O que eles estão falando? Não poder ser realizado. Na verdade, pode quando tem renúncia. Mas dissenso, não. Então, o problema está onde? O problema está dizendo isso aqui, que na renúncia um dos herdeiros, né, não poderá. Pode ter. Por isso que isso aqui ela é falsa. Então, havendo renúncia de um dos herdeiros, pode. O dissenso na partilha é que não pode, porque quando tem briga, que é dissenso. O que é dissenso? Dissenso é o contrário de consenso. Nossa, consenso está todo mundo de boa. Dissenso, a galera está brigando. Essa última parte estaria correta, mas havendo renúncia de uns herdeiros, essa parte está equivocada. Se a pessoa quer renunciar, pode continuar tendo o inventário extrajudicial, tá? Então, ali é onde está, de fato, o erro, tá? Então, a gente botou o verdinho, eu botei o verdinho ali para dizer que ali pode. No dissenso, é que, de fato, que não poderá. Por isso que essa quarta aí tá falsa, por causa do primeiro pedacinho em amarelo, tá? Então, a resposta correta para nós é a nossa letra C, C de coração. Um investidor mantém em sua carteira ações de uma empresa que já não apresenta fundamentos atrativos. Ao ser questionado sobre a possibilidade de substituí-la por alternativos mais eficientes, afirma que prefere mantê-las, pois acredita que esses ativos são bons simplesmente por já fazerem parte de sua carteira há bastante tempo. Esse comportamento está mais diretamente associado ao quê? Então, olha só, é muito importante a gente entender o porquê que ele está fazendo. É isto que a gente vai dizer, onde está linkado, né, a parte comportamental dele. Então, ele está afirmando o quê? Prefere manter as ações, pois acredita que esses ativos são bons porque eles já simplesmente fazem parte da sua carteira há bastante tempo, né? Tudo que está com ele há muito tempo, para ele, por ter vivências boas e tudo mais, ele acredita que aquilo é muito bom. A sensação dele, né, é por morar num bairro, naquele bairro, aquele bairro é muito melhor que os outros, porque ele viveu lá, ele tem a experiência de estar lá. Já aconteceu isso? Sim, né? É o que a gente chama, né, de efeito de posse, efeito de dotação. As coisas que estão com você têm mais valor do que as coisas que não estão, mesmo que elas sejam iguais. Eu tenho 2 carrinhos da Hot Wheels. Este carrinho vale muito mais porque ele está comigo desde pequenininho, né? Mas financeiramente não faz a menor diferença o carrinho A com o carrinho B. São carros iguais. Ah, meu Deus, não, para mim vale muito mais porque ele é comigo, né? Então você dá muito mais valor. Você dá um valor extra, que é o teu valor, né, sentimental, né? Imagine que um ativo, matematicamente, né, y ele é igual a x, né, mais emoção, tá vendo esse, tô vendo e tudo mais, né? Esta emoção deveria ser, né, financeiramente zero, né? E aí y igual a x. O que eu quero dizer isso? Qualquer objeto, ele tem o seu valor econômico, mais o que você adiciona de valor sentimental. Este valor sentimental é o que a gente chama de efeito de posse, também chamado de efeito de dotação, né? Em inglês, a gente chama de endowment effect, né? É isto, é esse carinha aqui, você percebeu? Percebi, deveria ser zero, mas aí você dá 10 reais. Ah, eu não dou valor nenhum, 100 reais. Não dou valor nenhum pelo meu carrinho da Hot Wheels. Te dou 1 milhão de reais agora, 10 reais mais 1 milhão. Ah, daí eu vendo. Então você deu algum valor, a verdade é essa, acaba acontecendo isso, né? Então algum valor. Então a gente consegue analisar esse efeito de posse, efeito de dotação, por causa disso. Ele está dizendo, ele é bom porque está na minha carteira há muito tempo. Porque eu tenho esse apego ali no final das contas, ali ele acaba acontecendo isso. Talvez ele só não diga desta forma, como eu te demonstrei ali fazendo na extremidade disso, que é o meu carrinho, né? A minha boneca, né? Isto aqui veio aqui, o relógio era do meu pai, né? E tudo mais, né? Mas se alguém disser, mas eu não largo, mas se eu te der agora 100 milhões de reais nesse relógio do teu pai, você vende? Meu Deus do céu, aposento toda a minha família, tudo, tudo. Ah, então eu vou vender, né? Eu agradeço, mas eu vendo. Não vendo por nada. 1 bilhão de dólares. Opa, começa a ter, né? Claro que ninguém pagaria isso, mas é para você poder compreender o que é esse efeito de
posse, efeito da dotação, né? Letra A, viés da aversão à perda pela relutância em realizar prejuízo. Não tem nada de prejuízo, nada disso, né? A aversão à perda ele pode acontecer o quê? Eu nunca vender e só vender ativos com lucro, quando acontece o lucro eu já vendo rápido, né? Para sentir que eu estou bem, mas também quando eu tenho prejuízo, assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou vender esse ativo. Também pode acontecer a aversão à perda, muitas vezes, né? A pessoa sentiu prejuízo, eu quero vender logo ali, né? Porque, meu Deus, estou perdendo, quer saber? Eu quero sair de bolsa, eu quero ser... Isso também é aversão à perda, né? O normal a gente acaba acontecendo, olhando pessoas que compram e vendem ativos na bolsa, sobe, vende com lucro. E os ativos com prejuízo eu vou mantendo em carteira, é o mais comum, né? Não está falando nada disso, né? Só está dizendo que a carteira dele, que está comigo, tem mais valor, né? B, efeito de posse, endowment effect. Pela atribuição de maior valor a ativos já pertencentes ao investidor. Exatamente isso, né? C, heurística da representatividade, pela associação com padrões de sucesso anteriores. Ele não está dizendo, ó, isso aqui vai continuar dando retorno por causa daquilo. Ele não está usando um padrão, um estereótipo, né? Imóveis ali nos últimos 5 anos deram excelentes retornos e por isso vai continuar dando excelentes retornos. As ações, né, do setor de petróleo, que é essas ações, eles deram retorno nos últimos 3 anos e por isso eu acredito que no futuro vai continuar dando retorno. Ele não está pegando um padrão e replicando. Ele está dizendo que só porque está na carteira dele, né? E viés da ancoragem, eu estou preso do número, não tem falando nenhum número aqui, né? Pela fixação em valores históricos do ativo, né? Não está falando nada disso. Só que é bom porque já está com ele. Resposta para nós, nossa letra B, B de Brasil. Um fundo multimercado de capital protegido oferece as seguintes rentabilidades a seus investidores em um dado período. Questão grande, toda vez que for questão grande, a gente vai no finalzinho ler a pergunta, né? Caso o investidor tenha aplicado 10 milhões de reais nesse fundo e o Ibovespa tenha atingido a cotação máxima de 79.500 pontos, o rendimento bruto será de quanto? Então ele pediu o quê? Ele quer saber o rendimento bruto. Fica muito atento, porque às vezes eles pedem um rendimento líquido, aí eu tenho que descontar o imposto, né? Beleza, então tá. Então ele aplicou 10 milhões, o Ibovespa deu cotação máxima 79.500 pontos, rendimento bruto. Então agora vamos ver os cenários que nos deram, né? Capital protegido, você aplicou no fundo e tudo mais. 110% da taxa DI do período se ocorrer alta superior a 20% do Ibovespa. Ó, a qualquer momento. A segunda parte, 100% da taxa DI do período, se a variação do Ibovespa ficar entre 0 e 20% ao final do período, e 0% se a variação do Ibovespa for negativa ao final do período. Considere os seguintes dados realizados. Ibovespa em pontos, no dia da aplicação, 65.500 pontos. Ou seja, aplicou, estava 65.500 pontos e foi a 79.500, porque nós temos o primeiro cenário lá em cima, né? E ele ganha 110% da taxa DI se ocorrer alta superior a 20% do Ibovespa. Então, como é que a gente faz esse cálculo? A primeira coisa, eu trago a minha HP maravilhosa, linda, cheirosa. Vem cá do céu aqui me ajudar aqui, ó. Então tá, como é que eu faço? Então, vamos ver quanto foi o máximo, que se ultrapassar, esse é o cara, né? Então tá o seguinte, ó. Ele iniciou 65 mil pontos, 65 mil pontos. E ele foi a 79.500 pontos. Então eu faço daqui para cá, né? Ou seja, 65 mil, enter, 79.500. E eu boto assim, ó, variação percentual, ó. E ele vai me dizer quanto varia de 65 para 79.500. Então limpa HP, sempre limpa HP. Limpamos. 65 mil, enter, 79.500. Delta percentual, quanto variou, né? Opa, a variação desse nosso amiguinho aqui foi de 22,31%. Ou seja, ele teve uma alta superior a 20% do Ibovespa a qualquer momento. Então, é o nosso primeiro cenário, né? Mas, Toro, como é que continua? Como é que foi o Ibovespa? Depois diz que no dia do resgate, estava em 75 mil pontos. 75 mil pontos. Então ele botou lá, ó, e começou a 75. Quanto que foi essa variação, ó? Vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos fazer aqui, ó, 65 mil, enter, 75 mil, delta percentual, 18. Toro, olha só, mas no final tava aqui, ó, 15 e 38%. Qual dos dois fica? Porque no cenário 2 fala que se no final ficar entre 0 e 20, eu ganho 100 do DI. Mas o que acontece? Ele atingiu a primeira barreira. Quando estava acontecendo isso, ele começou lá em 65 mil pontos, ó, 65 mil pontos.
né? Ele subiu, tava subindo, a bolsa bateu 79.500, ó. E depois a bolsa deu uma quedinha, ó, e fechou em 75 mil pontos. O detalhe é que este fundo, a partir deste momento que atingiu 79.500, ele ativou, né, algumas cláusulas, e estas cláusulas que falam, existem muitas opções, né, opções exóticas, mas ele ativou e ele começa a ter esse tipo de rentabilidade. Depois daqui, este cenário não nos importa mais. Esse cenário não importa, porque aqui ele ativou. Depois no futuro vai ficar ali, ó, já tô aqui trancadinho, 110% do DI é o que eu vou ganhar. É isso que acontece. Então não interessa aqui, ó, neste exato momento, esses 15,38 que já foi. Ele ativou, ativou ali uma cláusula dentro que estava dentro do fundo e ele diz, ó, a partir de agora esse cotista vai ganhar 110% do DI. Então o que a gente precisa ver agora é que a gente sabe que não é mais esse cenário 2 e nem o cenário 3 que é negativo, é o cenário 1. Quanto que deu o DI? Então, ó, taxa de DI acumulada no período de investimento 4,50%. 4,50%. E despreza os custos de transação e taxa de administração nos cálculos. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou limpar agora aqui, ó, nosso cálculo. Você já entendeu que é o nosso cenário 1, né? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou fazer simplesmente uma coisa que vai ser bem tranquilo a gente calcular, que é quanto que seria esses 4,50%? Qual o cliente tem? O cliente tem 10 milhões de reais, o cliente tem 10 milhões de reais aqui, e aí ele ganhou 4,5%. Turma, não é 4,5%. Pensa dessa forma, 4,5%, tá? Pensa só dessa maneirinha aqui, ó. Ó, 10 milhões, né? 10 milhões de reais, tem aqui, Enter, 4,5%, 4,5%. O que vai acontecer? Vai dizer que ele ganhou 450 mil reais. Mas isso seria se ele tivesse ganho 100%. 100% do DI. Ele ganha 100%? Não, ele ganha 10% a mais do que isso, não é isso? Ele ganha 110. Então, neste valor, basta eu adicionar 10% a mais, que é a mesma coisa que 110% do CDI. Então, nesses 450 mil reais agora, aqui, ó, eu vou adicionar 10%. Ó, dá um Enter, 10% mais 495 mil reais. Por que eu estou te mostrando dessa forma aqui? Porque muitas vezes, né, o candidato ele se confunde com porcentagem sobre porcentagem. Porque 4,50 é a porcentagem de 100%. Aí eu vou aplicar 110% sobre os 4,50%. E aí os candidatos se confundem nisso. Então é muito melhor fazer o quê? Você transformar isso em dinheiro. É simples assim, esse carinha aqui. Podia adicionar. Podia ter feito o quê? Botar 110%, em vez de ter botado a tecla de mais. Ó. Ignora o mais. Ó. Vou te mostrar a mesma coisa. Ó, vamos limpar aqui. Ó. Eu tenho 450 mil. Eu quero saber quanto que é 110%. Boto 450 mil, Enter, e faço 110. Pronto, 495 mil reais. Então você pode escolher qual dos dois você quer, mas eu te recomendo sempre a transformar em dinheiro. Você pode fazer, ó, 450 mil e clicar 110%, ou fazer 10% a mais, porque 110%, essa é a nossa relação. Mas é importante você, muitas vezes, transformar tudo em dinheiro e não ficar aplicando porcentagem sobre porcentagem, que às vezes dá uma bugada na cabeça, não é verdade? Então, tá bom. Então, a gente sabe que a resposta aqui, da rentabilidade bruta dele, é de 495 mil reais. É 1,5 milhão? Não. É 223 mil? Não. É 450 mil? Não. Isso seria 100% do DI. É 495 mil reais? Exatamente. Porque ativou a barreira primeira lá, pum, ultrapassou os 20%, já vai ganhar 110. Mesmo que tenha voltado, ele vai ficar com seus 110%, né? Então, resposta correta para nós é a nossa letra D, de Dinamarca. Gustavo contratou um seguro para doenças graves que possuía cobertura para câncer. Após 6 meses, foi diagnosticado com câncer em condição inicial e notificou a seguradora, que qualificava a doença de acordo com a medicina, em 3 fases, leve, médio ou avançada. Em relação à sua apólice, é correto afirmar que o que é um seguro doenças graves, né? Existe um rol de doenças, né? Um rol, daqui vai estar lá
na apólice, ó, tais doenças aqui a gente vai cobrir. Se você tiver alguma dessa doença, eu vou te pagar um capital segurado deste valor aqui. Ele faz exatamente isso aqui, ó. Ah, é? Exatamente. Existe um capital, vou botar aqui o capital segurado, e aí vai ter um dinheiro para receber. Qual que é o ponto, né? O ponto é que, dependendo das doenças que se tem ali dentro, né, eles podem classificar por percentuais. Ó, se você tiver numa condição que é o que falou aqui, né, leve, você vai receber 30% capital segurado. Se for média, você vai receber 50, 60, se for avançado, você vai receber 100. Eles podem quebrar isso dependendo das doenças e tudo mais. Mas tudo isso está descrito na apólice. Então não há um reembolso aqui. Aqui é um valor. Pum, aconteceu. Toma esse dinheiro. Ah, mas se eu não gastar, tu pode fazer o que tu quiser com o dinheiro. Tu pode gastar no hospital, tu pode gastar contratando uma medicina alternativa, ou tu pode comprar um carro com o dinheiro. Então, se acontecer o fato alguma daquelas doenças estiverem ali naquele rol de doenças, né, doenças, DG de doenças graves aqui, né, o que acontece? Você recebe isso aqui. Então, neste caso, teria que ver qual que é o nível que está a doença para poder fazer o devido pagamento. Mas tudo isso está descrito. Beleza? Então, letra A. Não haverá indenização, pois até o momento não existe comprovação de incapacidade. Pelo menos. Não precisa a comprovação de incapacidade. Precisa dizer que a doença que está no rol aqui, né, foi de fato, né, diagnosticada. No caso, o câncer, né? B, a seguradora reembolsaria não, porque isso aqui não é seguro saúde, né? Isso aqui aconteceu o fato, tomou o dinheiro, né? As despesas gastas ao momento mediante a apresentação de laudo médico. C, Gustavo espera a indenização total do seguro, independente da fase em que a doença se encontra, né? Não, isso aqui depende sim da fase, se foi classificada como leve, média ou avançada, e está. Então, porque ele disse que, ó, a seguradora, ó, qualifica, ó, de acordo com a medicina, em 3 fases. A seguradora, eles falaram que tem 3 fases aqui, então eles vão precisar saber qual fase está. E D, Gustavo receberia a indenização do seguro conforme a tabela de cálculo de indenização descrita nas condições gerais do seguro. Exatamente isso aqui, né? Então a resposta foi para nós, nossa letra D, D de Dinamarca.